pela análise do genoma e etc. e tal. Então, a perpetuação da guerra entre primos ou entre irmãos é uma coisa absolutamente absurda em pleno século XXI. Mas não é fácil demonstrar às pessoas que o pensamento é criador de separação e que a ideologia é causa de guerra. Em geral, quando nós vemos uma ideia perfeita, queremos defendê-la a unhas e dentes e achamos que, na sua defesa, resolveremos o problema do mundo. Mas o problema do mundo, antes de mais nada, precisa de amor para ser resolvido. Ou, se vocês quiserem, a solidariedade, a preocupação com o próximo, aquilo que Jesus já ensinava, aquilo que o Buda disse no aforismo 5 do Dhammapada. Justamente ele dizia, o ódio jamais cessa com o ódio só cessa com o amor, essa é uma lei eterna. Então nós jamais conseguiremos produzir a paz por meio do ódio, por meio do armamento. Eu assisti, não faz talvez 10 anos, uma pesquisa da Rede Globo contra o crime. Os repórteres passavam na rua e perguntavam o que se poderia fazer para diminuir a criminalidade do Rio de Janeiro, e o povo, de modo unânime, dizia aumentar o armamento e o policiamento. Hoje, com o número de balas perdidas que há no Rio de Janeiro, e os próprios policiais atingindo os estudantes e outras coisas que nós temos visto no noticiário, acho que se fizéssemos a mesma pesquisa hoje, a resposta não seria a mesma. Quanto tempo nós vamos levar ainda sofrendo para descobrir que não é com armamento que se produz a paz, não é apenas aumentando o policiamento que se consegue baixar a criminalidade, mas que tem que haver uma transformação de valores, tem que haver um novo espírito que surja nesse século XXI. E nisso eu citaria também Krishnamurti no seu magnífico livro A Questão do Impossível, quando ele diz a página 37, e esse essa frase dele é a resposta a uma pergunta, então eu vou contextualizar lendo também a pergunta. Nós somos uma minoria, um grupo insignificante, talvez seja aqui no máximo umas 100 pessoas. Alguém poderia perguntar, o que isso vai resolver? Uma andorinha não faz verão, 100 andorinhas farão? A grande maioria na Índia, na Ásia, em certas partes da Europa e da América, anda realmente faminta. Que influência pode ter em toda essa gente o que se está dizendo aqui? Claro, talvez na audiência de Krishnamurti tivessem 1.000 ou 2.000 pessoas, mas também perante a população de 6 bilhões de habitantes no planeta, a pergunta feita é assim contextualizada. E a resposta de Krishnamurti é uma resposta que não é quantificadora ou quantitativa, se vocês quiserem assim chamar. Ele diz, isso depende de vós, do que fizerdes, mesmo como uma minoria insignificante. Uma enorme revolução ocorrerá no mundo quando uma minoria de pessoas se tiver transformado interiormente. Ou seja, ele está apostando numa alteração qualitativa do ser humano. E o que é uma alteração qualitativa? Claro que havia uma situação histórica de pressão na Índia na virada da metade do século, mas um homem como Gandhi liderou uma transformação extraordinária na Índia. Porque ele vivia de forma coerente com o que ele predicava, e porque ele tinha uma visão não meramente materialista, mas espiritual. Ele foi capaz de tocar o coração das pessoas e não apenas o interesse dos seus bolsos, que dizem que é o órgão adjacente que mais é sensível no corpo humano, mas apenas virtualmente tocado por sua ambição. Então, se nós tivéssemos 100 Gandhis hoje no planeta,
haveria uma grande transformação na história. O problema é que é raro encontrar 100 pessoas que estejam dispostas a viver com essa intensidade aquilo que acreditam. Nós vimos o caso do Nelson Mandela e do efeito que produziu na África do Sul. Nós vimos o caso de Gorbachev, que era na Rússia, mas a circunstância histórica e o homem certo no lugar certo produziu uma transformação a qual nós temos que agradecer. O século XXI talvez exista por causa de um homem, porque na progressão nos tempos de Ronald Reagan, não sei se não teria ocorrido uma guerra catastrófica. Nós não sabemos o que seria a Guerra nas Estrelas. Então, nós frequentemente raciocinamos em termos de quantidade e nós não sabemos avaliar a influência de um único homem que qualitativamente se transformou. E se houvesse uma pequena minoria, mas profundamente transformada interiormente, diria alguém talvez espiritualmente ou psicologicamente, mas que introduzisse um fator de liderança no processo de transformação, eu diria com certeza que o mundo se transformaria. Preocupado com as aflições do mundo, segue Krishnamurti dizendo, a pobreza, a degradação, a fome, perguntais, que posso fazer? O que se pode fazer é ou aderir impensadamente a uma dada revolução externa, recorrer às armas, tentando despedaçar a atual estrutura social para criar outra de nova espécie. Aí vai se criar uma nova estrutura, vai se querer impor então a fraternidade pela baioneta. Com o que ele prevê? Com o que voltarão as mesmas aflições de antes? Porque se nós tivermos uma fraternidade mantida pelas armas, vocês já viram que coisas interessantes? Quando a União Soviética refluiu, todos aqueles países que eram mantidos à força dentro do sistema pediram a sua independência. Então, meus queridos, é muito interessante, tudo que é conquistado pela força, tudo que é conquistado pela baioneta, tem um controle incerto. Aliás, a única certeza é esta: com o que voltarão as mesmas aflições de antes. Porque eu volto a citar o que dizia o Buda: o ódio jamais cessa com ódio, o ódio só cessa com amor. O revanchismo que se cria nessas situações de guerra cirúrgica e outras não tem fim. Sempre uma parte quer dar o troco na anterior. Nós temos que cuidar até para não recriarmos as cruzadas em pleno século XXI. Então, diz Krishnamurti, há duas opções. Ou se assume, não é, aderir impensadamente a uma dada revolução externa, tentando despedaçar a atual estrutura social para criar outra de nova espécie, com o que voltarão as mesmas aflições de antes. Ou considerar a possibilidade de uma revolução total, não parcial ou meramente física, na qual a psique possa atuar numa relação inteiramente diferente com a sociedade. E é isso que a UP chama de solidariedade. Nós temos que despertar, ou queiram talvez você chamar de fraternidade, como chamava a Revolução Francesa. O fato é, primeiro, compreender que nenhuma ideologia, que nenhum sistema, por perfeito que se apresente no nível mental, pode ser simplesmente aplicado à força, doa a quem doer, para produzir supostamente o bem-estar da humanidade. Como muitas vezes eu assisti, uma vez um médico em Cuba, quando eu questionei a questão da saúde lá, se ele gostava mais de trabalhar antes ou depois da Revolução, ele me respondeu que às vezes lhe parecia que o remédio era pior que a própria doença. Ou seja, vejam vocês, eu realmente impondo uma certa ideologia, vou resolver alguns problemas. Mas aquele remédio imposto à força gerará efeitos colaterais inevitavelmente. A menos que venha de um amadurecimento coletivo da consciência humana,
a paz jamais irá estabelecer-se. Jamais as armas conquistaram uma paz duradoura. E eu daria um exemplo muito nobre, um exemplo histórico, não uma mera especulação utópica, que é a unificação da Europa. O processo começou em 1993 e eu diria que culmina no euro, que é uma consolidação dessa unificação no plano monetário. Aí países sacrificaram suas moedas para que aquilo acontecesse. E, portanto, em 2002. O processo já vem de muito antes, é verdade, mas ele toma forma por estágios. No início entraram 12 nações, depois algumas chegou a 16, aí outras pediram ingresso, e o processo começou com 6, vai a 12, os números são progressivos. O fato é que nunca a Europa se unificou sem o uso da força que se tem a notícia da história humana. Nós temos grandes unificações de partes da Europa por Alexandre o Grande, por Júlio César, por Carlos Magno, por Napoleão, até mesmo Hitler e Stalin, com certeza unificaram grandes partes da Europa. Mas os custos humanos, as guerras sangrentas e uma paz muito instável, não duradoura, porque é imposta pelas armas. Mas a União Europeia é uma prova de que a humanidade está chegando num momento de pensar se não chegou a hora de transformar as armas em arados, converter o aço das armas em instrumentos agrícolas para resolver a fome do mundo. Eu acho que essa é a grande proposta que a União Planetária tem. Portanto, a União Planetária não é nem contra, nem a favor, a esquerda, nem a direita, muito antes pelo contrário, ela só entende que as ideologias não resolvem, como a história tem demonstrado, porque impor uma ideologia pela força não traz bom resultado. Mandar matar em nome de uma ideologia, seja os processos de espionagem e contra-espionagem, seja todos os processos de imposição revolucionária e contra-revolucionária, seja os métodos de tortura que nós vimos aplicados também no nosso Brasil, que sempre se disse um país pacífico, mas que já é o 8º maior vendedor de armas no mundo. E, portanto, nós também somos responsáveis pelo estado de coisas que está aqui. Quantos aqui sabiam disto? E existem eventualmente armas nossas lá no Irã, no Iraque, tanques e urutus e outras coisas mais, que alguns se orgulham em vender, mas se nós pararmos para pensar, são causa de guerra, são causa de destruição da humanidade. E nós estamos assimilando as consequências disso em cidades como o Rio de Janeiro, que Deus me perdoe, já parece estar até em guerra civil. O número de pessoas que morrem no Rio de Janeiro por dia, se vocês pegarem os 20 e poucos dias de ataques mais diretos e os 40 dias totais da guerra no Iraque, se vocês medirem o número de civis que morreu no Rio de Janeiro, é muito maior. Só em São Paulo, que é uma escala menor, são 55 por dia. Oriundo só da criminalidade. Então, se vocês multiplicarem por 20 dias, vai dar mais 1.000, 1.100. Então, nós não paramos para pensar nessas coisas com muita frequência, mas costumamos dizer tal ideologia ou tal outra resolveriam, mas o quadro que há no mundo vem justamente de querer impor ideologias. E eu vou dar um exemplo científico para vocês. Uma das coisas que tem colocado a ciência em perplexidade é que desde os tempos aristotélicos e passando por toda uma evolução da criação do método científico a partir de Bacon, atribuído em parte o início desse crescimento a Descartes no discurso do método e tudo mais, nós vamos ver uma ideia de uma lógica
mutuamente excludente, ou A ou B. Se A é verdade, B é falso, se B é verdadeiro, ou é ou não é. Né? Uma lógica binária, como se fosse de um computador. E a ciência se deparou com um fato na virada do século XIX para o XX, que foi a descoberta das partículas subatômicas, e essa pesquisa foi progredindo a um ponto da qual ela não conseguiu sair plenamente até hoje. Einstein ganhou o seu prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico e não por causa da teoria da relatividade, que então, como para o método científico tradicional, ainda não foi totalmente comprovado. Embora a bomba atômica já seja uma lamentável prova de que, pelo menos, parte da teoria funciona.